Pessoal, boa noite. É sempre bom estar nesta casa, porque é uma casa espírita. E nós falamos sobre doutrina dos espíritos. Recebemos a incumbência de trazer hoje a mensagem da reencarnação. E vamos falar da reencarnação. Primeiro nós vamos falar do objetivo da encarnação. E depois nós vamos falar da necessidade da reencarnação. Nos baseando, primeiro, no livro dos Espíritos, que é o primeiro livro da codificação espírita, na questão 132. Na questão 132, a pergunta é: objetivo da encarnação. Para que nós encarnamos? É a pergunta. Qual o objetivo? É a questão 132. Fala sobre a encarnação dos espíritos. E diz o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então, Deus criou os espíritos. Deus nos criou. Aliás, Deus criou tudo. Tudo. Deus é tudo? Não. Deus não é tudo. Deus é o criador de tudo. Ele é antes de tudo. E Ele nos criou como seres e várias situações. E hoje nós estamos encarnados. Nós recebemos uma missão. Nós encarnamos para chegarmos à perfeição. Será que é fácil chegar à perfeição? Vejamos. Para alguns é expiação. Para outros é prova. E para outros é missão. Prova. É bom fazer prova? Não. Dia de prova, amanhã tem prova. Nós já nos preocupamos. Mas, e a expiação, o que é? A expiação é quando nós fomos criados para chegar à perfeição. Deus nos deu o quê? Primeiro o instinto e deu a inteligência. No instinto você não pensa, você age. Agora, a inteligência, quando o instinto começa a desenvolver, e tudo que Deus criou cresce, desenvolve, nós, como espíritos, também vamos desenvolvendo. E esse instinto, nós vamos crescendo. A nossa inteligência começa a crescer. E quando nós começamos a crescer a inteligência, nós começamos a ter escolhas. Aí você tem a liberdade de escolha. Que bom! Deus nos criou para chegar à perfeição e nos deu inteligência, nos deu liberdade, mas aí complica um pouquinho. Ele nos deu a responsabilidade. Então nós encarnamos para isso. Deus tem filhos privilegiados. Ele criou já o anjo, o arcanjo, o querubim. Não. Ele nos criou todos iguais. Se os anjos, os arcanjos, os querubins, eles estão numa fase de espíritos puros, mas eles passaram pelo início.
como nós estamos passando. Nós já fomos espíritos primitivos. Hoje nós estamos nesse mundo de provas, de expiação. Enquanto você encarna, você recebe a missão, ou você se prontifica a fazer algumas coisas. Ah, mas eu quero ser rico, eu quero ter poder, eu quero ter dinheiro. Porque se eu tiver dinheiro, poder, riqueza, eu vou ajudar os pobres. Que bonito. Só que Deus dá poder, dá riqueza, dá autoridade, ele monta uma bela firma e fica explorando o mais pobre. Foi escolha, ele pediu, ele tem inteligência, ele tem livre-arbítrio e ele agiu dessa forma. Então ele vai assumir a responsabilidade das suas atitudes. Veja, e quando você não cumpre a tua parte, nós não somos desse mundo. Nós somos da Terra? Não. Nós somos viajores. Nós somos aqui temporários. Aqui todo mundo teve data de chegada e data de saída. Ninguém vai ficar para semente. Por quê? Porque somos todos iguais. Nós já nascemos, nós desenvolvemos, nós morremos. Morremos? Não. Para o espírita nós desencarnamos. O espírito deixa a carne e volta para o plano espiritual. E lá você vai responder pelos teus atos. Em algumas religiões, você vai para o céu ou para o inferno. Se você foi bonzinho, você vai para o céu. Se você não foi, você vai para o inferno. Quem é que iria para o inferno? O dia que Jesus levar aquela mulher adúltera para Jesus, para que ela fosse a lei de Moisés da época, era mulher adúltera morre apedrejada. Então vamos ver o que Jesus vai falar. Porque Jesus também era judeu. Ele estava sujeito às leis da Judéia, às leis de Moisés. Mas ele veio com uma postura diferente. Enquanto a lei de Moisés falava nos 10 mandamentos, em castigo, se você matar, você morre. Dos 10 mandamentos, o 11 é não. Não faça isso porque tem as consequências. Era o início. Aí vem Jesus com uma outra colocação do amor. Colocação do amor? Então vamos levar essa mulher para Jesus, para ver como é que ele age. Se ele não respeita a lei de Moisés. Porque se ele não respeitar a lei de Moisés, ele está sujeito a morrer. Aí levaram a mulher. E Jesus, que tinha uma visão acima, viu qual era o objetivo daquelas pessoas. E disse, não. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Aí os mais velhos foram saindo, e todo mundo saiu. E Jesus disse, ninguém te condenou, eu também não condeno. Mas vamos, por hipótese, dizer que naquele momento todo mundo morreu. Quem é que iria para o céu? Porque, segundo o ensinamento de algumas religiões, você não pode, não tem pecadinho. Pecou, você vai para o inferno. E Jesus não é de castigar. Jesus veio com o amor. O Espiritismo vem com o amor. E vem com as oportunidades. Enquanto as outras religiões dizem, olha, se você foi bom, você vai para o céu. Se você foi bom, vai para o inferno. A pressão da sociedade era muito grande. Aí arrumaram um quebra-galho. Vamos arrumar o purgatório. Que o purgatório você fica quando você morre, não é doutrina espírita, é
de outras religiões, quando você morre, se você não foi muito bom nem muito ruim, você está no meio, tanto você pode melhorar como pode piorar, você fica no purgatório. Só que no purgatório você não melhora mais. Você depende dos encarnados. Aí você tem que fazer missa de 7º dia, de 1 mês, vai na igreja, tem que acender vela, tá? Para que aquela alma se salve. Já o Espiritismo traz o encarnou. Você recebeu um corpo, você aceitou, você tem inteligência, você desenvolveu e você assumiu os teus compromissos. Se você não cumpriu, você volta. E aí Jesus disse que tudo que você fizer, você tem que pagar até o último cêntimo, até o último centavo. Aí você volta. Mas vem a reencarnação. Na questão 149, vai falar a alma depois da morte. Embora o texto é só para compreensão, porque espírito morre? Não. O espírito é imortal? É. Que bom, né? Mas, e quando você desencarna? Quando você, para a época e para hoje, para algumas religiões, você morre. O que acontece com o espírito? Se você for discutir isso em algumas doutrinas, eles falam, olha, isso a Deus pertence. Não vamos nos meter nisso aí, porque... Não. O Espiritismo traz a luz da reencarnação. Mas a reencarnação foi criação do Espiritismo? Foram os espíritas que criaram a reencarnação? Não. Há 700 anos antes do nascimento de Cristo, já se discutia. E quem começou a discutir? Quem começou a sentir a necessidade de saber, e o homem, quando morre, como é que fica? Como é? A natureza, ele era um agricultor, ele vivia da natureza, ele observava as situações e ele olhava que o sol, todo dia, ele nasce, vai até a tarde, ele morre, no outro dia ele renasce. Bom, a lua tinha o mesmo caminho, vai e volta, renasce. E o vegetal? Começaram a ver também. O vegetal, ele nasce, cresce, morre e acabou? Não. Ele nasce, ele germina, ele cresce, produz frutos, mas te dá semente. E a semente você planta e a árvore renasce. Então o sol, a lua, as estrelas, cada uma tem a sua função. Vocês já viram que tem estrelas que são fixas? São estrelas que já evoluíram dentro do plano do universo. Elas também, porque tudo que Deus criou, como eu disse, progride. E as estrelas também. E elas chegam a um ponto de chegar a estrelas puras. E quando elas chegam à estrela pura, elas têm um posicionamento para ajudar a humanidade. Se você estiver perdido na mata, em alto mar, você não tem uma bússola. Se você conhecer as estrelas, ela te dá onde é o norte, onde é o sul, onde é o leste, onde é o oeste. É uma guia. E assim somos nós. Nós também somos estrelas aqui
ainda meio perdidas. Estamos ainda na segunda parte, no mundo de provas e expiações. E a expiação você vem para se acertar com o teu irmão. Eu vivo hoje, eu fui rico, eu comprometi ajudar, eu não ajudei. Eu mandei embora um funcionário de tantos anos, bom, mas estava ganhando muito. E eu mando ele embora sem se preocupar com a família, com os filhos, com a casa que ele comprou. Não, simplesmente eu dispenso. Você está assumindo uma responsabilidade e você volta. Você volta na situação de empregado para sentir na pele o que você não fez e que poderia ter feito. E o ser humano, então, os homens começaram a observar e estudar. E Deus nos deu a inteligência. E o homem começa a desenvolver. Aí surge o budismo. 700 anos antes de Jesus nascer. Olha, 700 anos é ano. Aqui quando nós vivemos 100 anos, olha, viveu 100 anos. Agora veja, 700 anos é muito tempo. Surge o budismo. E o budismo vai estudar o espírito. E ele adota a reencarnação, o renascer. Para a época, falava-se em ressurreição. Não existia a palavra reencarnação. Então você vai ressuscitar. O ressuscitar é você retornar ao mesmo corpo. Caso de Lázaro. Lázaro não estava morto. Na época eles não conheciam o coma. Hoje nós conhecemos que a pessoa fica uma semana, 1 ano, 2 anos, em coma e de repente retorna. E Jesus disse: não, Lázaro não morreu, ele dorme. E foi lá e chamou Lázaro. E nós, então, começamos a compreender no budismo, na Índia, depois passa essa doutrina para o Japão, para a China, para o Tibete, depois para a Grécia e depois para o mundo. Então, reencarnação não é um termo espírita, é um termo que vem com o tempo sendo estudado, evoluído. E nasce, então, a doutrina dos espíritos. Foi Kardec que criou o espiritismo? Não. Ele codificou, ele colocou em ordem tudo que já existia. Ele não era espírita, ele era um professor, um livre pensador. Quando tomou conhecimento de mediunidade, de conversar com os desencarnados, ele falou: espera aí, isso aí não existe. Não existe. E ele foi ver. E ele comprovou. Mas ele comprovou que se falava com mortos. Algumas religiões não dizem que nós falamos com mortos. Alguém aqui fala com morto? Alguém aqui é médium que fala com morto? Não. Por quê? Porque nós acreditamos na existência da alma, na imortalidade da alma, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E é isso que é importante. É conhecer, é estudo, é desenvolvimento. E surge, então, a doutrina dos espíritos em cima do quê? Da filosofia.
dos questionamentos, das perguntas, do porquê. Não foi um homem que chegou e criou e falou, olha, de hoje para frente existe o espiritismo, a alma é imortal e... Não. Isso foi estudo de longo tempo. Mas ainda hoje, nós temos algumas pessoas que, eu me recordo numa aula, que estava falando sobre reencarnação, e pode reencarnar como homem, pode reencarnar como uma mulher, e tinha uma senhora na sala que disse, não, eu sou mulher, eu vou reencarnar como mulher, e eu não aceito, eu conheço tudo do espiritismo. Aí o senhor José, que estava na sala, pergunta, mas a senhora já estudou o espiritismo? Já. Li todos os livros da Zíbia. E achava que muitos de nós viemos para o espiritismo através dos livros da Zíbia, nada contra. Era até gostoso. Eu mesmo li muitos, só não me conformava que chegava no fim, dá tudo certinho. E na vida a gente via que não era assim. Então, o espírito, ele desencarna e depois ele reencarna. Em que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, quer dizer, retorna ao mundo dos espíritos que deixou momentaneamente. Então nós deixamos o nosso mundo, ou no mundo espiritual, não é na Terra, não é o mundo físico. Por isso nós estamos aqui temporariamente. Alguns ficam mais, outros menos. E às vezes fica mais canso. Mas nós falamos, não. Coitado, morreu tão novo, não aproveitou a vida. Ou queria eu no lugar dele. Nós não falamos assim muitas vezes? Quando vai um ente querido? Não é esse sentimento? Eu perdi uma filha com 57 anos. E foi triste. E às vezes passava pela minha cabeça, mesmo sendo espírita. Mas por quê? Porque nós não conhecemos a lei dos espíritos, é uma lei diferente. Os desígnios de Deus não são os nossos. Tão novo, morreu, podia aproveitar a vida, mas que vida? Será que ia aproveitar para o bem? Ou iria sofrer as consequências de várias formas, porque o mundo é mundo de provas? Quais as provas que esse espírito iria passar sem necessidade se ele já cumpriu a sua parte? Então, a alma depois da morte conserva a sua individualidade. Então nós fomos criados e nós somos imortais. Nós somos eternos? Não. Deus é eterno, porque ele não foi criado, ele criou. Então nós tivemos um início, mas nós somos imortais. E dentro dessa imortalidade, nós estamos aqui para cumprir as nossas missões. Para isso nós recebemos inteligência para desenvolvimento, para o nosso crescimento. E essas estrelas que perambulam, somos nós muitas vezes aqui na Terra, que vamos chegar um dia espíritos puros. Nós seremos aquelas estrelas fixas de um brilho maior, que passou por todas as etapas, pelo primitivismo, pelas provas e expiações, pela regeneração, pela felicidade. Todos nós
vamos chegar a espíritos puros. Mas Deus, vamos nos lembrar que Deus não criou espíritos especiais. Ele não criou anjo. Ele criou espíritos e deu a cada um a missão. Você vai. Eu te dou condições. Agora você é o responsável pelos seus atos. Então, não tendo mais seu corpo material como a alma, constata a sua individualidade. Ela tem ainda um fluido que lhe é próprio. O espírito, tudo que Deus criou é fluido. Tem o fluido cósmico universal. E tudo, nós somos fluidos. Cadeira, tudo. E o espírito também é fluido, mas é um fluido diferente. Enquanto a matéria tem o princípio de vida, é o princípio vital, o espírito tem o fluido vital. E é este fluido que não morre. O princípio vital está na matéria. Quando você desencarna, o que é do pó, volta para o pó. É matéria, volta para a matéria. Mas o que é de Deus, o que tem o fluido divino, o sopro divino, esse volta para o mundo espiritual. Então a alma nada leva consigo deste mundo, nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que fez da vida. Quanto mais pura, mais compreende a futilidade do que deixa sobre a terra. E por isso é bom ser espírita. Ninguém força ninguém a ser espírita. Só que espírita dá responsabilidade, é o que eu normalmente falo. Se eu estivesse aqui dizendo para vocês, você tem problema? Entrega na mão de Deus que Ele vai resolver tudo. Ajuda-te que o céu vai te ajudar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Deus te ajuda, mas Ele não faz o que nós podemos fazer. Deus me ajuda. Parece que Deus não me ouve. Mas nós não estamos fazendo tudo. Se você parar um pouco para pensar, você vai ver que a responsabilidade dos seus fracassos são seus. Embora nós, por sermos humanos, por não termos ainda toda a evolução, nós gostamos de colocar as dificuldades, os nossos fracassos nas costas dos outros. Eu sou assim por causa do meu pai. Eu sou assim por causa da minha mãe. Eu sou assim por causa da sogra, coitada da sogra. Então, sempre é o outro. Mas e o que eu estou fazendo da minha vida? Deus me deu a vida. Deus me deu instinto, Deus me deu inteligência, me deu oportunidade, me deu vida, me deu saúde. Eu quero um carro. Deus não vai te dar o carro. Você não vai sair de casa e estar um carro na porta lá, como alguns carros. Deus me deu. Às vezes eu passo e vejo escrito lá. Deus me deu, eu tenho vontade de perguntar em quantas parcelas. Porque nós compramos. Deus te dá vida, te dá saúde, te dá trabalho, te dá condições de você comprar. Você quer uma casa? A casa não vai surgir.
Mas você vai ter oportunidade. Você tem a liberdade de escolha. Você tem a liberdade de crescimento, porque Deus dá a você. E assim nós vamos reencarnando. Mas quantas vezes eu preciso reencarnar para chegar a espírito puro? Depende de cada um. Depende do procedimento de cada um. Você vai chegar lá. Se você sair daqui para a cidade, você pode ir de trem, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, você pode ir de bicicleta, ou você pode ir a pé. Você vai chegar no centro? Vai. Mas quanto tempo? Depende da tua escolha. Deus é nosso Pai. Deus é bom, porque Ele nos dá a liberdade de escolha. Ser espírita é compreender. Ninguém é espírita apenas por chegar num trabalho público, assiste de vez em quando e diz eu sou espírita, não. Nós aqui não chegamos no fim e falar, quem quer ser espírita e levanta a mão. Não, porque nasce de dentro. Eu compreendi. Sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que Ele me deu oportunidade para mim, para você e para todos nós. Então fica a mensagem da noite. Nós encarnamos para chegarmos à perfeição. Nós reencarnamos pela necessidade do nosso desenvolvimento. Oportunidade nós temos. Agora cabe a cada um aproveitar o caminho. Que Deus nos abençoe.